Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez para adorar o nome do Senhor Jesus. Esse dia é um dia muito importante para as nossas vidas, pois Deus criou ele para que nós andássemos nele. Então somos gratos a isso. Eu sou o pastor Júlio da Luz e a partir de agora vamos ter uma conversa na direção do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma oração e eu convido você que me assiste agora para orar. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, Senhor, esses vídeos são gravados, Senhor, com o objetivo de levar a palavra de Deus para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, porque o reino de Deus é para todos, meu Pai. E nós abençoamos agora, Senhor, esse momento de comunhão contigo, nos ajuda, nos dá entendimento, revela-te a nós, Pai. Revela-te a essa pessoa, Pai, que ainda não compreende as coisas espirituais, mas o Espírito Santo tem poder para fazer isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a palavra que eu tenho hoje para falar, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Você sabe qual foi a primeira pregação de Jesus? A primeira vez que ele prega o Evangelho? Você não sabe? Então você vai ficar sabendo agora. Importante, eu gosto desses detalhes porque isso faz com que a gente vá acumulando dentro do nosso entendimento aquilo que a palavra de Deus verdadeiramente ensina. E é por ali que vai Deus fazer a obra completa na nossa vida. O que fala aqui no Mateus 4,17? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você repita essa palavra novamente aí no seu coração, na sua mente. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aqui está a primeira pregação de Jesus, porque desse momento em diante nós conhecemos a história ou parte dela, que é importante a gente conhecer a Bíblia através de uma direção do Espírito Santo, e à medida que nós formos pedindo a Deus que nos conceda essa graça de compreender a palavra de Deus, Ele vai, com certeza, Ele vai nos ensinar. Eu lembro-me quando eu fui para a igreja, isso já passa mais de 30 anos, foi mais ou menos, eu não tenho o dia marcado, a data marcada, mas foi no ano de 1988, aproximadamente, que eu cheguei pela primeira vez na igreja. E a partir daí, até hoje, eu, sinceramente, eu não, dos meus lábios não saiu a palavra vou desistir, porque eu entendo que a pessoa tem que perseverar, meio às batalhas, às lutas que nós passamos, nós vamos entendendo o que Jesus quer de nós, o que Jesus tem para nós. Jesus tem algo tremendo, algo maravilhoso. Eu posso dizer para você que nós não temos realmente a exatidão daquilo que Deus tem para a nossa vida, mas eu posso saber quantas pessoas hoje que pregam o Evangelho, que um dia eles sequer eram conhecidos, nem na família deles, e hoje são pessoas que se tornaram conhecidas por causa do nome do Senhor Jesus. É importante isso, pastor Júlio? Não que seja importante nós sermos conhecidos ou famosos, mas o importante é a pessoa se destacar pela palavra de Deus, se destacar por ser um homem de Deus. Aquela pessoa, porque eu vejo muito isso na minha vida, uma pessoa que de repente ninguém dava crédito algum, hoje pela misericórdia de Deus, a gente tem uma experiência com Deus para passar para as pessoas, e eu quero deixar bem claro que eu só sou o que sou por causa do Evangelho, porque um dia eu aceitei essa palavra aqui, que Jesus começou a pregar, dizendo arrependei-vos. O que significa isso? Esse arrependimento tem que acontecer na vida da pessoa, e é fácil de nós entendermos esse arrependimento que Jesus requer de nós, porque veja bem, quando você faz algo errado, você se arrepende ou não se arrepende. Isso é uma coisa que está dentro do ser humano. Ele pode se arrepender e pode não se arrepender. Agora, o bom é quando a gente se arrepende, quando nós falhamos, quando nós erramos e nós nos arrependemos. Porque muitas pessoas dizem assim, não, eu não me arrependo, eu fiz, está feito. Só que isso vai ter um preço para a vida desta pessoa. O que pode acontecer, pastor Júlio? Olha, é o que eu
estou falando desde o início da nossa conversa, que isso pode impedir o crescimento da pessoa, e eu estou falando das coisas da Bíblia, das coisas espirituais. Isso pode fazer a pessoa perder tempo. Amanhã ou depois ela vai ter que se arrepender, porque na verdade, quando a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão e confessarão o Senhor Jesus, a palavra é verdade, que quando a pessoa perde tempo na vida, lá mais tarde ela vai dizer assim, poxa, eu não me arrependi no momento que deveria ter me arrependido, então por que não fazer hoje? Por que não nos arrependermos hoje das nossas falhas, dos nossos erros? Não tem, a Bíblia diz que não tem homem que não falhe, não tem homem, não tem mulher que não falhe, todos nós falhamos, todos nós pecamos, nós erramos todos os dias. Quando nós às vezes nas mínimas coisas, quer ver só, quando a gente pensa que não está errando, é aí que a gente está errando, já estamos errando. Porque o pensamento é algo que está dentro de nós. Então a pessoa pensando assim, não, eu não erro, eu não errei, eu não falho, você já está falhando por ter esse pensamento. Por isso que quando Jesus diz arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, aí Jesus traz uma boa notícia. Esse arrependimento, ele só é possível porque Jesus veio e trouxe o reino do céu. E hoje eu estou permitindo ou proporcionando para você que receba o reino de Deus, para que esse arrependimento ele se confirme. Ele vai ser comprovado mediante a palavra de Deus. O reino de Deus chegou até mim e agora eu vou me arrepender. Quem sabe você está há anos para perdoar uma pessoa, você não se arrependeu, porque você falhou com a pessoa ou a pessoa falhou com você e você não se arrependeu. Você sabia que mesmo que você tenha razão, você tem que se arrepender, porque quando a gente falha entre duas pessoas ou mais, a falha não está só numa pessoa, a falha está nos dois. Você foi participante do erro do outro, seria cúmplice do erro, porque às vezes por algumas questões que a gente nem entende, a gente sugestionou pela nossa atitude ou por uma palavra que aquela pessoa viesse errar contra nós. Então nós somos cúmplices do erro dessa pessoa. E se a pessoa se arrepende e nós não nos arrependemos no mesmo nível, vai acontecer uma coisa, a pessoa vai ser salva e você vai precisar se arrepender para ter a tua salvação. Então isso aqui é muito importante. Veja que é uma coisa muito sensível isso aqui. Precisa realmente estar na presença de Deus e disposto a entender o significado da palavra. Tem muitas palavras que realmente elas vêm assim, o Espírito Santo nos dá, depois a gente até se assusta, meu Deus, olha só o que eu falei, será que isso tem a ver? Mas tem tudo a ver. Então, pastor Júlio, o senhor está querendo dizer, não, a Bíblia diz, arrependei-vos. Ela não está falando assim especificamente para quem errou ou para quem participou desse erro. Então, muitas vezes somos cúmplices. Por exemplo, no casal, o esposo, a esposa, se um erra, o outro erra também. A Bíblia não diz que nós somos uma só carne? Olha só que coisa interessante. Somos uma só carne. Ah, mas eu não errei. De repente o esposo vai dizer, mas eu não errei, foi tu que errou. Aí já começa um outro erro, que é o da condenação. Eu começo a condenar a pessoa sem saber que eu tenho que me arrepender também. Porque nós estamos no mesmo barco. Qual é o barco, pastor Júlio? Da vida. O barco da vida. Né? Que coisa boa. Olha, a gente fica tempo e tempo falando da palavra de Deus e eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo, Ele está permitindo. Eu tenho me colocado à disposição do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus, para poder transmitir para os meus amigos, para aquelas pessoas que eu não conheço. Hoje eu estava orando pelos meus familiares e eu dizia para o Senhor, Senhor, um dever. Você sabia que é dever orar? Aonde que o Senhor tirou isso, pastor Júlio? Se você olhar em Lucas, no capítulo 18, você vai ver, é um dever nosso de orar sempre, sem jamais esmorecer. Então, se você deixou de orar pelo teu familiar, porque ele brigou contigo, arrependa-se e comece a orar por ele de novo. E você vai ver o quanto é importante a oração e quanto é importante o arrependimento. Busque entendimento, peça para Deus tudo que eu sei. Sabe quem é que me ensinou? Foi o pastor A, B, C ou D? Não, foi o Espírito Santo. É Ele que ensina. O Espírito Santo eu dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amo os meus pastores, tenho gratidão por eles, mas eu acredito o ensinamento ao Espírito Santo, que é verdadeiramente aquele que nos deu todas
as informações e ainda vai continuar nos dando. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nesse momento de você se arrepender dessa falha grave que você cometeu e o Espírito Santo vai te dar a vitória em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo reino de Deus que está chegando na vida dessa pessoa, para que ela se arrependa, meu Pai, que o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que a mensagem da cruz entre agora, Senhor, nesse momento na vida, Pai querido, desse homem, desta mulher, no seu coração, para que o poder de Deus se manifeste. Eu libero agora uma unção poderosa sobre todos aqueles que me assistem, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus.